Muito boa tarde a todos, na paz do Senhor Jesus. Boa tarde, família, boa tarde, irmãos, boa tarde, amigos, boa tarde, igreja. Boa tarde a você que nesta tarde vai participar comigo desta live, compartilhando conhecimento bíblico com o pastor Reginaldo, esse aqui que vos fala. Muito boa tarde mesmo. Excelente segunda-feira, uma semana com feriado, uma semana abençoada para nós. Que Deus venha abençoar o nosso dia a dia, a nossa semana, nosso lar, a nossa família, o nosso ministério, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos. Obrigado, Jesus, por mais esse momento de estar aqui para aprender da palavra de Deus. E nesta tarde, hoje, dia 20 de abril de 2026, nós estaremos estudando nesta tarde o livro de Gênesis e o capítulo de número 10. Hoje nós vamos falar sobre os descendentes de Noé. Nós vamos falar sobre a genealogia de Noé, porque no capítulo anterior, vocês viram que Noé, ele morreu, né? Morreu com 950 anos. Mas aí agora nós vamos ver a descendência, a genealogia de Noé no capítulo de hoje, no capítulo 10 do livro de Gênesis, que vai nos contar hoje com 32 versículos. E nessa tarde eu quero agradecer a você que já está entrando aí na live, você que já está participando, graças a Deus. A minha esposa, a pastora Irani, já está conosco online nessa tarde. Hoje ela está de folga. E hoje, no final da live, a pastora Irani vai estar fazendo uma oração especial pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. O pastor Reginaldo também vai estar junto com ela, com certeza, meus amados. Então, nós vamos aqui orar a Deus e vamos tirar a dúvida, né? Semana passada surgiu uma dúvida. E eu deixei anotado aqui para nós esclarecermos hoje. E a dúvida era se Cã, o filho de Noé, era pai de Canaã ou era pai da cidade de Canaã. Mas nós vimos aqui a genealogia dos filhos de Noé e vimos que Cã era pai biológico de Canaã. Então, essa dúvida está tirada, está esclarecida. E se você tiver qualquer dúvida com relação a esses capítulos que já foram estudados, é só você deixar aqui no comentário do Facebook aqui do pastor Reginaldo, que nós vamos estar pesquisando e esclarecendo a dúvida, porque nós não, ó o dedinho, não podemos ficar com dúvida, né? A palavra de Deus é totalmente, 100% esclarecedora. E nessa tarde você é meu convidado, minha convidada, para estar aqui comigo, compartilhando conhecimento bíblico. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, de abertura. Depois nós vamos entrar já no estudo do capítulo 10 de Gênesis. E no final, a nossa amada pastora Irani, minha esposa, vai estar fazendo uma oração juntamente comigo também. O pastor Reginaldo também vou estar orando. Mas hoje, como ela está de folga, ela está em casa, eu vou dar essa honra para ela participar aqui na live, orando pelos nossos amados irmãos, amigos e familiares. Glória a Deus. Quero mandar um beijo especial para minha neta, a princesa Kailane, e para o meu neto, Caio Henrique. Um beijão para vocês, meus amados netos do coração e da alma. E um beijo para Dona Beth. Dona Beth, boa tarde. Deus abençoe a sua vida, viu? Um grande abraço para a senhora. Dona Beth é uma fã da nossa live. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus nessa tarde. Orar ao Senhor, pedir a direção do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar de nomes, de pessoas, de genealogia. E é necessário nós estarmos atentos, porque a gente acaba se atrapalhando com tanto nome, e são nomes bem diferentes, viu? Você vai ouvir muitos nomes diferentes nessa tarde, mas são nomes bíblicos, nomes dos descendentes de Noé, que nós vamos conhecê-los, ok? Povos, cidades que foram oriundos a partir dessa descendência, tá certo? Glória a Deus. Você ora comigo nessa tarde? Oremos. Pai amado, Deus querido, em nome de Jesus,
Mais uma tarde, Senhor, em que entramos com a nossa live, compartilhando conhecimento bíblico com o pastor Reginaldo, e nós queremos nessa tarde apresentar ao Senhor o capítulo 10 do livro de Gênesis, onde estamos estudando sobre a criação, Pai, de todas as coisas. E nós queremos a Tua direção, a Tua bênção, que a Tua bênção também recaia sobre cada um nessa tarde, nossos irmãos, nossos amigos, nossos familiares, sobre a vida da minha esposa, pastor Irani, sobre a vida dos meus familiares que estão espalhados por esse Brasil e pelo mundo. Glória a Deus, aleluia. Que o Espírito Santo mais uma vez nos ensine, nos ajude, nos capacite para não somente estudarmos, mas aprendermos e compartilharmos o conhecimento da palavra de Deus, a identidade de Jesus, como eu gosto de dizer, a Bíblia Sagrada. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de fazer lives, de poder estudar, de poder meditar, de poder ter prazer nisso e ainda compartilhar com o Brasil e com o mundo, através da rede social, Facebook, Instagram e YouTube. Muito obrigado, Deus. Fica conosco, nós assim oramos e agradecemos, nós possamos juntos dizer amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. E você que vai entrando aí, deixa o seu boa tarde, deixa a sua paz do Senhor, nos fale de onde você está assistindo a live com o pastor Reginaldo, porque é estudo da palavra de Deus. Amém? Então eu convido você que tem a sua Bíblia e você quiser abrir conosco no livro de Gênesis, no capítulo 10. Glória a Deus. Que vai nos falar, que tem aqui o título, né? Os descendentes de Noé. E é um título único, ela não tem subtítulo. E como eu já disse, ela conta com 32 versículos para falarmos um pouco da genealogia do nosso querido e amado Noé, né? O homem que era obediente a Deus, o homem que era fiel a Deus, que teve seu erro, mas mostrou que é humano. Porque nós que somos humanos, nós somos propensos ao erro. Mas Deus nunca nos deixa permanecer no erro. Ele nos orienta, nos ajuda, nos corrige com a sua palavra e nos ensina a sermos pessoas e filhos melhores. Glória a Deus. Vamos lá. Gênesis capítulo 10, que tem por título Os descendentes de Noé. E o versículo 1 nos diz assim: Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio, né? Então, a ordem de Deus era para povoarem a terra, né? Repovoarem novamente, né? E assim a Bíblia está dizendo aqui que nasceram filhos tanto a Sem, como a Cã, como a Jafé, os filhos de Noé e a sua esposa. E aqui a Bíblia vai dizer: os filhos de Jafé, que é o terceiro filho de Noé, os filhos de Jafé são Gomer e Magog. São nomes bem diferentes, como eu falei para vocês, tá? Nós vamos falar pausadamente, bem devagar, para vocês entenderem, certo? Glória a Deus. Então os filhos de Jafé são Gomer e Magog e Madai e Javã e Tubal. Olha os nomes tudo diferentes, né? E Meseque e Tiras. Glória a Deus. Você que está entrando na live aí, no final vou te mandar um abraço e a pastora Irani vai fazer uma oração por você, tá bom? Fique atento aí, fique comigo até o final. Então olha lá, vamos repetir aqui o versículo 2 para nós, talvez não vamos memorizar, porque são nomes diferentes, mas vamos saber que são filhos de Jafé, né? Vamos lá. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. São 7 filhos de Jafé, o terceiro filho de Noé. E aí já vem falando dos filhos de Gomer. Vamos já falar dos netos de Jafé. Os filhos de Gomer, começa a descendência, certo? E os filhos de Gomer, versículo 3. E os filhos de Gomer são
Askenaz, Rifate e Togarma. Já são aí os 3 primeiros netos de Jafé. Olha aí. E aí vem vindo a descendência, já puxando a descendência de Jafé, olha. Versículo 4. E os filhos de Javã, Javã também filho de Jafé. Os filhos de Javã são Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. Glória a Deus. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 5: por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Então essas terras foram repartidas entre aí a geração, a genealogia de Jafé, o 3º filho de Noé. São nomes bem diferentes, né? A gente vai estar pronunciando mais vezes, é bom, né, para a gente marcar. Mas esses aí são os filhos de Jafé. Filhos, netos e até bisnetos nós já vimos aqui chegando, né? Versículo 6. E os filhos de Cã são Cuxi e Misraim e Puti e Canaã. Olha aí, Canaã. Lembra da dúvida da aula passada? Que nós não sabíamos. Eu particularmente, eu tive essa dúvida, né? E eu fui pesquisar. Se Cã era pai de Canaã ou Cã fundou uma cidade chamada Canaã. Mas não é o caso. Na verdade, Canaã é filho de Cã. Ok? Que Cã é o 2º filho de Noé. Então os filhos de Cã são Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Teve 4 filhos. E aí já começa a descendência também da parte de seus filhos. Que depois eu vou mostrar no caderno de estudo aqui para vocês, que eu montei essa genealogia, tá? Versículo 7. Os filhos de Cuxi são Sebá e Avilá e Sabitá. São nomes realmente que hoje em dia a gente não vê, né? E Ramá e Sabtecá. Sabtecá. Diferente, né? E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. E a Bíblia vai dizer no versículo 8 que Cuxi também gerou a Nimrod. E aí a Bíblia diz que este começou a ser poderoso na terra. Olha aí, ó. Uma descendência já vindo abençoada, a descendência de Noé, né? Porque Noé foi um homem obediente. E a gente sabe que a pessoa que é obediente a Deus tem as bênçãos do Senhor, inclusive nos seus filhos, na sua geração. Então aqui nós vimos que Cuxi gerou um filho chamado Nimrod. E esse Nimrod começou a ser poderoso. Quando se fala poderoso, eu diria que é um poder aquisitivo, né? Ser um homem bem-aventurado, rico, né? Próspero, né? É o filho de Cuxi. Glória a Deus. E Cuxi é filho de Cã. Independente do que aconteceu entre Cã e seu pai, né, que gerou realmente aquele problema todo, nós vemos aqui que a descendência de Cã até que está abençoada, viu? Glória a Deus. E aí a Bíblia diz assim, ó, versículo 9: e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, que é esse Nimrod. Então a caça também é algo que deixou Nimrod próspero, né? Trouxe prosperidade, ele foi poderoso. Ele era um poderoso caçador. Pelo que se diz assim, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. É um termo que eles usavam naquele tempo bíblico, né? Como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Tá certo? Glória a Deus. E aí o versículo 10 vai dizer: e o princípio do seu reino
foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné na terra de Sinar. Aqui já são terras, não são filhos, tá? Então é um homem que foi poderoso e acredito que ele conquistou cidades, ou ele fundou essas cidades, mas a Bíblia diz que ele foi poderoso, e um poderoso caçador. E aqui fala do princípio do seu reino. Então ele começou o seu reino em Babel, depois ele expandiu para Ereque, e Acade e Calné na terra de Sinar. É como se Sinar fosse ali a capital, né? E aí ele começou fundando cidades em redor de Sinar. Foi ficando um homem realmente poderoso. Gente, eu quero desejar muito boa tarde a todos que estão comigo na live, tá? Fique até o final, viu? Fique até o final, que no final nós vamos ter oração com a pastora Irani, e o pastor Reginaldo vai mandar abraço para vocês, tá? Bom, vamos lá. Versículo 11. Desta mesma terra saiu ele a Assíria. Olha aí, ó, Assíria, onde tem os assírios, né? São terras conhecidas. Nós vamos ouvir falar em terras assim no decorrer de toda a Bíblia. Você vai conhecer essas terras. Então, dessa mesma terra saiu ele a Assíria e edificou a Nínive. Olha aí, a cidade de Nínive, que é uma cidade muito conhecida na Bíblia, que é a cidade onde Deus mandou Jonas pregar, né? E ele foi para Tarsis, desobedecendo a ordem de Deus, mas Deus mandou ele para Nínive. E aqui essa Nínive, ela foi fundada por nosso amado Nimrod, né? O filho de Cuxi, e Cuxi, filho de Cã. Eita, meu Deus, parece que dá uma enrolada, mas é muito bom estudar genealogia. Outra cidade que ele fundou também é Reobote-Ir e Calá. Outra cidade, olha aí, realmente Nimrod foi um homem muito próspero de fato, né? Foi muito poderoso na terra. Versículo 12, e Rezém, outra cidade, entre Nínive e Calá. Oh, virou a folha aqui do vento. Olha aí, ó. Entre Nínive e Calá, que são duas cidades que ele fundou outra cidade. Ou como se fosse um bairro, mas era dele, né? Que é, cadê aqui? Rezém, a cidade de Rezém, tá? Esta é a grande cidade. Então Rezém, olha aí, ó. Entre Nínive e Calá estava Rezém, que era uma grande cidade, olha aí, ó. A gente achou que era pequena porque estava entre uma cidade e outra, mas não é pequena não, é grande. Que maravilha, né? Tem mais, olha lá, versículo 13. Ah, não, aqui já não é cidade. Paramos aqui em Rezém. Versículo 13 vai dizer que Misraim, ele gerou a Ludim, gerou a Anamim, a Leabim e a Naftuim. Versículo 14, e a Patruzim e a Casluim, de onde saíram os filisteus. Então os filisteus saíram da cidade de Casluim, que foi fundada por Peraí, vamos parar aqui para a gente, não podemos ter dúvida, não podemos ter dúvida. Certo. Versículo 14, continuando. E Misraim, lembrando que Misraim, olha aqui, vamos achar ele aqui, ó. Era filho de Cã, da descendência de Cã, Misraim, tá? Então vamos lá, voltando aqui. Versículo 13, Misraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Naftuim, tudo nome diferente. E a Patruzim e a Casluim. Desse filho, Casluim, é de onde saíram os filisteus. E a Caftorim, parece nome de remédio, né, gente? Não parece nome de remédio? Mas é nome de pessoa, tá?
E aí, versículo 15 vai falar daquele Canaã que nós tínhamos a dúvida na aula passada e agora sabemos que é da descendência de Cã. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. Vamos virar aqui a página bíblica. Vamos lá. E aqui os povos que Canaã gerou. Agora, ele gerou 2 filhos aqui, Sidom e Et. Sidom era o seu primogênito, foi seu primeiro filho, e Et, seu segundo filho. Ou filha, né? Porque Et pode ser nome de mulher também, mas acho que é nome de homem. E versículo 16. E ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu. Aí são povos, tá? Povos que foram oriundos de Canaã, o filho de Cã, tá bom? Versículo 17. E ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu. Versículo 18. E ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu. Isso são povos, tá? Esses nomes que eu estou falando. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. Os cananeus você vai ouvir falar bastante deles. Os filisteus você vai ouvir falar bastante deles. Alguns povos não. Versículo 19. E foi o termo dos cananeus desde Sidom indo para Gerar até Gaza. São cidades, tá? Indo para Sodoma e Gomorra. Essas duas são bem conhecidas, né? E Admá e Zeboim até Lasa. Então são cidades que se estenderam, irmãos. É como se estivéssemos desenhando um mapa, né? Um mapa que provavelmente aqui na Bíblia nós temos esse mapa, né? Que as Bíblias vêm com mapas, e a gente pode desenhar isso aí, essas cidades. Versículo 20. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Você vê que ele gerou filhos e os filhos geraram outros filhos e cidades. Então foi uma descendência tanto de filhos como de cidades, né? Que eles foram conquistando, fundando, enfim, né? Construindo. Glória a Deus. Versículo 21. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Versículo 23. E os filhos de Arã, e já começa a descendência de Sem. Os filhos de Arã são Uz, H-U-L, entendeu? E Jéter e Mas. São nomes. E Arfaxade gerou a Salá. E Salá gerou a Éber. Aí foi neto, bisneto, tataraneto, enfim, a descendência de Sem. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Então Peleg significa divisão, porque nos dias de Peleg, né, a terra foi repartida. E o nome do seu irmão foi Joctã. Versículo 26. E Joctã gerou a Almodá, e a Selefe, e a Azarmavé, e a Gerá. Tudo é genealogia e terra, viu, gente? Então a gente está especificando o que é genealogia e o que é terra, tá? Aqui é genealogia que eu estou falando agora. Versículo 27. E a Adorão, nome também, a Uzal e a Dicla. Versículo 28. E a Obal, e a Abimael, e a Sabá. É muito importante nós lermos essa genealogia e esses nomes, porque desses nomes haverão alguns que terão destaque, e que você ouvirá ao decorrer da palavra de Deus, do ensinamento. Versículo 29. E a Ofir,
e a Avilá, e a Jobabe, todos estes foram filhos de Joctã, que vem da descendência de Sem, ok? Nós estamos falando aqui, puxando, né, a genealogia e a descendência de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé, ok? Versículo 30, e foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Versículo 31, esses são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Versículo 32, que é o último versículo desta tarde, diz: estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, e destes foram divididas as nações na terra depois do dilúvio. Então a ordem de Deus aqui foi cumprida, né? Foi cumprida. Eles realmente repovoaram a terra. E aí nós estudamos nessa tarde até aqui o versículo 32, a genealogia dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Tá certo? Então todos esses nomes que eu citei, inclusive os genitores dessa genealogia todinha, Sem, Cã e Jafé, todos os nomes que eu citei são os filhos deles, são as terras que eles fundaram. Então houve tanto multiplicação de vidas, né, de famílias, como multiplicação de terras também. A terra novamente foi repovoada após o dilúvio, plano e projeto de Deus. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Agora eu vou pegar aqui o caderno, eu fechei a Bíblia já. Aqui está o caderno. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas está aqui, ó. Essa genealogia dos filhos de Noé. Então aqui vamos lá, recapitulando, né, que agora é com o caderno de estudo, que eu montei aqui essa genealogia. Então Noé e sua esposa, né, tiveram 3 filhos. O primeiro foi Cã, o primogênito. O segundo foi Jafé. E o terceiro foi Sem. Ok? E aí nós vamos pegar o primeiro filho, Cã, e puxar aqui novamente a genealogia dele. Tá certo? Eu sei que não vai dar para entender 100%, mas é para você saber que existe uma genealogia, existe cidade, existe povos. Através da vida de uma pessoa, Deus faz aí a multiplicação, certo? Então o primeiro filho, Cã, nós vamos ver aqui que ele foi pai de Cuxi, Misraim, Put e Canaã, que era a dúvida que a gente tinha, agora não temos mais essa dúvida. Então Cã foi pai de 4 filhos, certo? E desses 4 filhos aqui, dessa descendência aqui, ó, de Cuxi, que foi o primogênito de Cã, Cuxi teve Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabtecá e Nimrod, que foi o que ficou famoso, né? Conhecido como grande caçador e próspero, né? Fundador de cidades. Então, são filhos de Cuxi. Aí, ó. E Cuxi também foi o pai de Sabá e Dedã. Também são filhos de Cuxi. Aí aqui nós vamos ver também Misraim, ele foi pai de Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Casluim, de onde saíram os filisteus, e Caftorim, que eu achei até que era nome de remédio. Esses são filhos de Misraim, o segundo filho de Cã. Já são aqui todos netos de Cã, né? E aí nós temos também os filhos de Canaã, que foram Sidom e Et, os 2 filhos que ele teve, né?
E dessa descendência de Canaã também vieram os povos Jebuseu, Amorreu, Girgazeu, Eveu, Arqueu, Sineu, Arvadeu, Zemareu, Amateu e Cananeus. Meu Deus, são palavras realmente, mas se a gente for sempre meditando e estudando a palavra de Deus, você vai ficando familiarizado com isso. E aqui a gente monta a genealogia, ó, fica bem organizadinho, fica de forma bem organizada a genealogia, e você vai entendendo quem é quem na palavra de Deus. Bem, nós falamos de Cã, o primeiro filho, né? A genealogia dele, os povos que vieram dele. Agora nós vamos para o segundo filho, que é Jafé. Tudo isso nós já vimos aqui na palavra de Deus, mas eu estou te dando um resumo aqui no caderno de estudos bíblicos. Por favor, não saia da live, fique aí até o final. Jafé, então, é o segundo filho de Noé, né? E ele é pai de Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tira. 7 filhos. Esse aqui deu 7 netos para Noé. Foi o que mais deu netos para Noé, foi Jafé. E olha só, tem fé até no nome, né? Jafé. E aí os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim, que também são ilhas, né? Olha aí, Quitim e Dodanim são ilhas que foram geradas a partir da descendência de Javã. Não é de Javã o cantor, é Javã, para você não fazer confusão, tá? Então aqui nós estamos vendo toda essa genealogia, toda essa descendência, todos esses filhos, netos, bisnetos de Noé, e também as cidades que eles fundaram, conquistaram, né? E construíram. E aí nós temos o terceiro filho, que é Sem, né? Que foi o pai de Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. E aí os filhos de Arã são Uz, ou Jéter e Mas. Os filhos de Lude são... Perdão. Os filhos de Arfaxade é Selá, só teve um filho. E também mais um filho aqui. Deixa eu só, para não confundir aqui a cabeça de ninguém, nem a minha. Esses são filhos de Arfaxade. Então vamos lá, são vários, vamos lá. Salá, Éber, Peleg, Joctã, tá certo. Aí Joctã foi pai de Almodá, Selefe, Azarmavé e Gerá. E Gerá foi pai de Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael. Abimael já é o nome mais conhecido, né? Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Então é uma descendência realmente formada. Aqui você vai ver, ó, você vai conseguir ver aqui. Deixa eu apontar com a caneta para você. Olha aqui. Aqui, ó, Noé, sua esposa. Aqui, Sem, o terceiro filho. Aqui, Cã, o primeiro filho. E aqui, Jafé. Deixa eu ver se está certo. Jafé é o segundo filho. E aí toda a descendência deles e os povos que são oriundos desses homens. Então nós vimos aqui essa genealogia. Mas nós ainda vamos chegar, através da genealogia deles, de um deles, nós vamos chegar num personagem importante da Bíblia, né? Que será Abrão,
que futuramente é Abraão, né? O amigo de Deus. Então, meus amados, hoje nós estudamos essa genealogia, mas ela vai um pouquinho adiante, principalmente a genealogia de Sem, o terceiro filho, que é desta genealogia de Sem que vai vir o nosso patriarca Abrão ou Abraão, pai da humanidade, certo? O amigo de Deus. E aí, quando nós chegarmos nele, através da genealogia de Sem, aí nós vamos estudar juntos, pela palavra de Deus, a vida de Abraão. E Abraão, né? Porque Deus depois muda o nome dele. Vocês vão ver o significado, vocês vão ver toda a história de Abraão e o histórico dele, o motivo do qual ele foi importante dentro da palavra de Deus. Mas isso nós vamos estudar no próximo capítulo da próxima semana, que será dia 27 de abril, segunda-feira. Próxima segunda-feira nós vamos estudar Gênesis capítulo 11, e neste capítulo que virá, o capítulo 11, nós vamos chegar a um personagem importante, que é Abraão, ok? Até aqui nós vimos pessoas importantes, personagens importantes, porque toda essa genealogia que nós estudamos nessa tarde, elas fazem parte de um grande homem de Deus chamado Noé, né? O famoso Noé da Arca de Noé, que nós estudamos, vimos como foi todo o processo, tanto da construção da arca, a qual foi debaixo de obediência, né? Por isso que tudo deu certo, porque tudo que é feito debaixo de obediência dá certo. Então nós vimos toda essa genealogia, todas essas cidades, que dá vontade de montar um mapa mesmo, de tão interessante que é. Aliás, desde que eu estudava, né, eu sempre gostei de geografia, sempre gostei. A geografia bíblica, irmãos, é maravilhosa você saber as cidades, o histórico dessas cidades, né, que você tem aqui acesso através da Bíblia Sagrada, tá certo? Glória a Deus. Então por aqui nós concluímos o estudo dessa tarde. Agora chegou aquele momento de nós mandarmos abraços aos nossos amados que estão conosco nessa tarde. Olha aí quem está aí, hein? Que maravilha, você que está aí, ó. A minha esposa, a pastora Ilani, que daqui a pouco vai fazer uma oração com vocês e comigo também, com o pastor Reginaldo. Está conosco aí assistindo a nossa live. Quem mais está conosco nessa tarde é minha querida amiga, minha grande amiga do coração, da alma, a Carmen. Minha querida amiga do coração. Carmen, ó, um beijo para você, minha amiga, boa tarde. Que Deus te abençoe. Estou sempre orando por você, pelo André, pelo meu querido Tony, pela minha querida Luísa, pelo meu querido Cris, pela minha querida Letícia, pelo meu lindo Netinho, eu falo que é Netinho, né? Mas é meu sobrinho, né? Aleluia. Teu querido neto, né? Que vovó feliz. Que fez aniversário dia 3 de abril, completou 1 aninho. O Theo, glória a Deus, ele completou 1 aninho. Um beijo, Carmen, dá um abraço no Pedro também, dá um abraço na Mary, no Jeff, todo mundo, todo o pessoal que perguntar aí do Reginaldo, do pastor Reginaldo, manda um abraço para todo mundo e um beijão para você, minha amiga. E também está conosco nessa tarde, assistindo a nossa live, o meu querido cunhado, Eurípides Pereira da Silva. Muito obrigado, meu cunhado, um grande abraço, ó, do pastor Reginaldo para você. Seja muito bem-vindo, que vocês possam sempre participar da live do pastor, viu? Toda segunda-feira, às 16 horas, nós temos a live compartilhando conhecimento bíblico com o pastor Reginaldo. Meus amados, se vocês quiserem, vocês podem colocar aí nos comentários. Se precisar repetir esta aula, que esta aula foi muito interessante, para mim foi, porque são muitos nomes, são nomes bem diferentes, né? E povos e cidades que surgiram oriundos a partir dessas pessoas, da descendência de Noé, uma descendência que a gente já vê que é muito abençoada, né? Como Nimrod, que foi poderoso na terra, não é verdade? Então eu quero, assim, desejar a vocês uma excelente semana, uma semana muito abençoada por Deus.
e nós vamos daqui a pouquinho terminar a nossa live. Qualquer pergunta, qualquer dúvida que você tenha, você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, meu familiar, meu irmão em Cristo que congrega junto comigo, é só deixar aí nos comentários. Nós estamos sempre tirando dúvidas. Hoje, graças a Deus, não surgiram dúvidas. Nós vimos as cidades, nós vimos as pessoas, e nós vamos continuar vendo um pouco da genealogia dos filhos de Noé, porque nós precisamos chegar no personagem que agora nós vamos estudar, que é o personagem Abraão. Por que o pastor está falando Abraão? Porque ele começa como Abrão, mas termina como Abraão, porque Deus muda toda a história e muda o nome dele, né? Ele passa a ser uma pequena coisa e se torna uma grande coisa, né? Porque nós somos pequenos diante do Senhor, né? O Senhor é que nos faz grandes. Então, meus amados, vamos conhecer Abraão, vamos conhecer a família, a genealogia, a história de fé deste homem que muito tem a nos ensinar. Glória a Deus. E nesse momento, vocês, meus amados que estão aí comigo, que ficaram até aqui, eu quero chamar agora a minha digníssima esposa, minha amada esposa, pastor Irani, que vai estar agora conosco fazendo essa oração de agradecimento pelo término, pelo encerramento da live deste dia de hoje. E na próxima segunda-feira, dia 27 de abril, nós estaremos estudando então juntos Gênesis capítulo 11. Vamos falar aí sobre mais um pouco de genealogia para chegar no nosso personagem Abraão, tá certo? Então eu quero chamar aqui a minha querida esposa, pastor Irani, que nós vamos orar juntos nessa tarde. Glória a Deus. E aqui está ela, irmãos. Aqui está ela, minha amada esposa. Pode falar o que você quiser aí. Boa tarde. Deus abençoe vocês, Deus abençoe meu esposo. Estou muito feliz pelo trabalho que Deus colocou na mão dele. Glória e a hoje Deus. eu tive essa oportunidade de estar em casa, né? Feriado aqui. Então vamos estar orando e agradecendo a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus, juntamente com a pastora. Eu também vou estar orando aqui com ela e você vai estar orando aí, amém? E Deus vai abençoar a tua vida agora, em nome de Jesus, amém, meu amor? Amém, glória a Deus. Soberano Deus e Sim, eterno Deus. Pai, Senhor Jesus, nós já somos gratos, meu Deus amado, Obrigado, meu por Deus. tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Oh, Deus, Somos obrigado. gratos, Senhor Jesus, pela vida dos meus familiares, do meu esposo, dos meus filhos. Aleluia, obrigado, Pai Jesus. Santo, Pai Eterno, Tu é o Deus de perto e também Tu é o Deus de longe, Aleluia. Senhor Jesus. E operando, Deus, quem impedirá? Verdade, Senhor Jesus, que o Senhor Tu possa, Pai, que essa palavra venha entrar no corações dos Teus servos, Senhor Jesus amado, Sim, meu e que Deus. eles venham ter o desejo, a vontade, meu Pai amado, de estudar a Tua palavra, Aleluia. de querer entender a palavra do Senhor. Vai Glória a abrindo o Deus. entendimento, vai abrindo a mente, Senhor Jesus amado. Senhor Jesus, nós sabemos que aqui é uma semente, meu Pai amado, É mas que verdade. essa semente ela vai brotando, ela vai crescer, Senhor Jesus amado, Em nome de enraizar no coração dos irmãos e que possa, Senhor Jesus amado, ele estar também levando os outros familiares esse estudo, Pai, porque Aleluia. Teu nome é poderoso, Senhor Jesus amado. E é Aleluia. muito bom, Pai, aprender da Tua palavra, Senhor Glória a Jesus Deus, amado. Jesus, Nós obrigado. crescemos no conhecimento da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida do meu esposo, Senhor Jesus amado, Glória a que Deus. junto nós estamos aqui no estado da Bahia, Senhor, fazendo a obra do Senhor. Obrigado, Jesus Jesus. amado, que o Senhor Tu venha cada vez mais nos ajudando, nos capacitando, Senhor. Ainda nesta tarde, 1h da tarde, a gente estava lá na casa da irmã, Senhor Jesus amado, Livonete. Senhor Jesus, a semana Aleluia. passada a gente foi lá, Pai, e viu o corpo daquela mulher, Senhor, cheio de ferida. É, Jesus, E é um hoje, testemunho. com 8 dias, meu Pai amado, a gente retornou lá. Meu e Deus, para a glória glória a de Deus, Senhor Jesus amado, todas aquelas feridas estavam secas. Glória a Deus, Todo obrigado, aquele Jesus, pela frebio cura que da aquela tua mulher serva. estava sentindo, a febre tão grande no seu corpo. E pela graça do Teu nome, que é forte e poderoso, Aleluia. oramos pedindo ao Senhor a graça
graça. Ah, Senhor Jesus, em tuas mãos foi poderosa. E muito feliz, Senhor Jesus amado, nós estamos, Senhor Jesus, pela saúde dela, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. E pela vida do seu filho também, Senhor, que Obrigado o mês pela que vida vem, do Cauã vai descer as águas, Senhor. Aleluia. Jesus. E ela, o desejo dela era ver seu filho descer nas águas, mas a enfermidade que se encontrava, mas Deus curou, Deus sarou. E eu te louvo, Senhor Jesus. Agradeço também, Senhor, pela vida do meu irmão que se encontra aqui. Sim, nossa irmã Euripta, nossa irmã Cristiane, Senhor Jesus amado, a Carme. Senhor, que o Senhor te venha abençoando Aleluia, cada Jesus. vida. Oh, nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos ao teu nome, porque teu nome é poderoso, obrigado, Senhor Jesus. Jesus. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Glória a Deus. Ô glória, que maravilha. Obrigado, meus amados. A paz do Senhor, minha irmã Cristiane Pereira. Deus abençoe a sua vida, minha amada. Meus amados irmãos, amigos, minha amada amiga Carmen, meu amado cunhado Eurípides, minha irmã Cristiane. A minha esposa estava falando desta mulher, a nossa irmã Livanete. O filho dela, de apenas 13 anos, meus irmãos, procurou a gente na igreja e falou que a mãe dele estava muito enferma. E quando nós chegamos lá, meus irmãos, a cena foi de cortar o coração e de chorar. O corpo dessa mulher, da cabeça aos pés, estava tomado por feridas e pus. E a minha esposa, a pastora Irani, intercedeu por ela, eu orei também. A minha esposa derramou o óleo ungido sobre o corpo daquela mulher. E aquela mulher não podia dormir, porque ela sentia dor, nem tomar banho. E ela não tinha fome. E ela estava com uma aparência muito abatida, muito triste por causa da doença. E Jesus entrou naquela casa. Jesus, glória a Deus. Independente do pastor Reginaldo e a pastora Irani, eu quero te dizer que você é um instrumento de Deus. Louvado seja Quando você leva Jesus para os lugares, ele entra e faz milagre. E hoje, antes de fazer essa live, nós fomos visitar ela, como a minha esposa bem disse. E aquela mulher está com o seu corpo todo sequinho, as feridas sequinhas, nós podemos ver o milagre de Deus. E ela não está mais sentindo dor, ela está podendo tomar banho, ela está podendo dormir. Porque quando ela deitava, as suas feridas grudavam no lençol, ficava tudo sujo o lençol, irmãos. Ela falando para a gente hoje. Então isso é gratificante para nós que estamos fazendo a obra de Deus e que negamos a nós mesmos, renunciamos ao nosso conforto lá de São Paulo para estar aqui. Não que aqui não seja confortável, nós estamos muito bem instalados aqui, mas nós deixamos a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos, a nossa igreja, os nossos pastores, os nossos irmãos com quem temos profunda comunhão, para vir para a Bahia, e vai fazer 1 ano. E para a glória de Deus, daqui a alguns dias, no dia 17 de maio, nós vamos completar 1 ano que nós estamos aqui, eu e a minha esposa. E temos feito a obra de Deus com afinco, dentro de hospital, dentro das casas, dentro da igreja, dentro do nosso lar. Nós não nos cansamos, fisicamente, humanamente, nós ficamos cansados sim, e ficamos até esgotados, porque Jesus, quando ele estava na polpa do barco, e a tempestade se levantou, Jesus estava cansado, porque ali ele estava como homem. Ele estava deitado e dormindo numa almofada. Mas como Deus, ele não se cansa, meus irmãos. E você vai ser abençoado nessa tarde. Eu tenho certeza que essa oração que a pastora fez, e eu fiz com ela aqui em concordância, ela vai ter um efeito na tua vida. Aleluia, Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Se nós entramos num lar e Deus fez um milagre, o que Deus não fará na tua casa? E a pastora bem disse que agindo Deus ninguém impedirá. O agir de Deus é lindo. Creia no agir de Deus na tua vida. A minha amiga Carmen, eu oro muito por você, Carmen, porque você sabe o quanto eu amo a tua vida e o quanto eu amo a nossa amizade. E você sabe tudo que eu passei e onde eu estou agora. E por isso eu oro por você incansavelmente. Eu oro por você, minha irmã Cristiane, pela sua família, pelo meu cunhado Eurípides, por todos os meus cunhados e cunhadas. A minha esposa também ora todos os dias. Nós estamos numa campanha às 4 horas da manhã, meus irmãos, desde o dia 1º de março, incansavelmente.
ininterruptamente, nós não Aleluia, estamos Jesus. interrompendo, de Glória domingo a a domingo, 4 horas da manhã. Aleluia, Nós renunciamos ao glória a nosso Deus. sono, ao nosso descanso, para Aleluia, estar na Jesus. presença de Deus, Glória pela tua a Deus, vida, Senhor. pela tua casa, Aleluia, pela tua família. Jesus, aleluia, Senhor. Entende? Você vai ser abençoado e vai ser abençoada. Você está sendo abençoado nessa tarde. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe também esse grupo de oração da madrugada, Aleluia, Jesus. lá de Mato Grosso. Que Deus abençoe a nossa irmã missionária Graziele Fernanda, a nossa irmã Bia, a nossa bispa Patrícia, Deus. Aleluia. a nossa irmã Juliana, o pastor Vando. Aleluia, Jesus. Pessoas que estão ali, um grupo de 32 pessoas. Light, né? A nossa irmã Naide, lá do Canadá, Aleluia, irmãos. Jesus, glória a Deus. Meu Aleluia. Deus, maravilha que o Senhor está Louvado fazendo. seja o teu nome, O Senhor está Jesus. operando milagres aqui na Bahia, Aleluia, aqui na Jesus. igreja onde nós somos pastores. Aleluia, Jesus. A minha esposa Louvado é pastora seja Deus. setorial e eu sou co-pastor Glória junto a com Deus, ela. Aleluia, Jesus. Nós estamos Louvado fazendo seja de o teu tudo nome. para ganhar almas para Oh, Jesus, Jesus, tu és renunciando a poderoso, nós mesmos, Senhor. Oh, para a Espírito glória do Santo nome de Deus, Jesus, aleluia, porque Ele é Jesus. digno, Nós cremos porque Ele é em maravilhoso, Jesus, irmãos. amado, no poder do E teu nessa nome. tarde, você vai Aleluia, ficar com Jesus. esta oração, com esta palavra. Glória do teu Eu nome, agradeço Senhor profundamente a cada um de vocês, que vocês possam compartilhar essa Louvado seja live. o teu nome, Compartilhe Senhor com seus filhos, Oh, Espírito compartilhe com a sua Santo de igreja, Deus. Vá, Senhor, compartilhe com seu vizinho, nos compartilhe com seu irmão, com seu familiar, Pai. Vem fazendo a Em nome obra, de Senhor Jesus, amado. Espírito porque essa Santo live de pode Deus, mudar a tua ao Senhor história, providência, a oração que está contida nessa ao Senhor que live. faça obras, Muito obrigado, você que esteve Eu conosco creio, até meu aqui. Deus amado, Que Deus te no poder do teu abençoe. nome, no poder da tua palavra, Em nome de Senhor Jesus, para a glória de Deus. Jesus, As suas Pai. considerações finais, pastor. Aleluia, Jesus. Eu mando um beijo no corações de vocês. Muita saudade, que Deus possa abençoar vocês cada dia mais. Amém. Em nome de Jesus, agradeço também o meu esposo Amém, por ter me bebê. dado essa oportunidade. Em nome de Jesus. E beijo, Tímida. um beijo profundamente da pastora e do pastor. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, fiquem todos na paz do Senhor. Até segunda-feira que vem com mais uma live compartilhando conhecimento bíblico, onde vamos estar estudando o capítulo 11 de Gênesis. E se você quiser acompanhar as lives, elas vão estar disponíveis no Facebook, elas vão estar disponíveis no Instagram e vão estar disponíveis no nosso YouTube, tá? Se você precisar do link, peça aqui no nosso Facebook, que a gente passa para você estar vendo no Instagram e no YouTube. Divulgue, compartilhe, assine lá o nosso canal do YouTube, se inscreva, ore por mim, pelo pastor Reginaldo, pela pastora Irani, Amém. pela igreja JPL, Jesus em primeiro lugar. E eu quero deixar aqui registrado o meu abraço ao meu pastor, digníssimo pastor, homem de Deus, meu pastor presidente, pastor Francisco Zandas Neves, e a minha digníssima pastora Andréia. E tá aí, ó, o Cauã, Pai do Senhor, Cauã. Glória a Deus, meu querido. Vai ficar registrado na live o nosso Pai do Senhor para você, viu, Cauã? Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe tua mãe, teu padrasto, a tua família, tá? Gente, esse jovem que entrou aqui agora, o Cauã, é o filho da nossa irmã Livanete, a mulher que recebeu o milagre de Jesus. Amém, Jesus. Não foi do pastor e da pastora, nós só fomos instrumentos de oração naquele Amém, lugar. Senhor Jesus, glória a Deus. Um grande abraço a todos, abraço, Cauã, Pai do Senhor, querido. Sempre esteja aí com o pastor Reginaldo, viu? O Cauã é o nosso jovem que vai se batizar o mês que vem, no dia 17 de maio. Nós vamos ter um lindo culto num sítio aqui de Bom Jesus da Serra. Nós vamos ter já um ônibus da prefeitura que vai nos levar e vai nos buscar lá. E vamos ter um lindo batismo e um lindo café da manhã em comunhão com todos. Pede oração, E né? muita celebração e festa. Peço a você que esteja orando pela vida do Cauã, pela minha vida, pastor Reginaldo, pela vida da pastora Irani, para esse evento acontecer de forma linda. Simon Caione. Simon também, nós estamos orando para que venha se batizar, é o filho da nossa irmã Patrícia, e a nossa irmã Cauane também, que trabalha aqui embaixo na padaria e também aceitou Jesus no dia 1º de março. É uma jovem, todos jovens, né? A Cauane está aí nos seus 20 anos, o Simon e o Cauã têm 13 anos respectivos, os dois, viu? São jovens valorosos para o Senhor. Tá bom, meus amados? Ó, um abraço do pastor Reginaldo, da pastora Irani,
Como diz o nosso pastor Francisco, um beijo no teu coração e na alma também. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, abraço!